Fala galera, aqui ouvindo o PAN Podcast, mais uma terça-feira à noite com um brabo aqui, Riba Menezes. O cara é empresário musical, o cara tem muita história também para contar, e ufólogo, tem muita historinha. E eu queria começar perguntando para você por que ufologia? Por que você passou a acreditar em ufologia? Se algum tio teu te ensinou te contou alguma história, se você já viu alguma coisa. Porque assim, eu já até falei algumas vezes aqui, eu não acreditava, eu passei a acreditar porque eu vi. Sim. Eu acho que com a maioria das pessoas é assim, né, também. Sim. Primeiramente, queria agradecer o convite, a meu querido amigo Vini. Queria agradecer a minha parceira da Nus Aras, aí, ufólogo de São Paulo, que te indicou aqui, né? Super gente boa. Super gente boa. E a todo mundo que está assistindo aí o PAN Podcast. Eu sei que tem uma galera aí que acompanha uma trilha dos jovens, que é um canal que eu tenho no YouTube. Tem também o pessoal do Brasil UFO, que eu sou faço parte da lista de apresentação lá com o Cleiton Filtrando. Então, uma galera assistindo. Mas eu vou te contar, cara, a minha história, porque eu comecei a me interessar por ufologia, não foi isso? Uhum. Então, cara, eu nunca me liguei em ufologia. Eu lembro que eu fui criado dentro de bancas de jornais. A minha mãe tinha bancas de jornais na rodoviária, numa cidade do interior do estado do Rio, que chama-se São Fidélis. E eu fui criado nessa cidadezinha. Morei assim uns 7 anos, dos 7 até os 14 anos eu morei lá. Depois eu vim embora para o Rio. Eu era do Rio, fui para lá, depois voltei. Então eu trabalhava na banca de jornais. Então, como eu fui criado em banca de jornais, então eu passava o dia lendo gibis, Tio Patinhas, Tex Willer, né? Tudo 0800. Tudo 0800. Eu lia todas as revistinhas da banca. Revistinha de quadrinhos. Depois eu comecei a ler aqueles faroestes e passei a gostar de livros. Hoje eu sou viciado em ler. Pô, que legal. Porque eu fui criado com isso. Então, tinha as revistas lá que falavam de ufologia. Revistas que falavam de ufologia naquela época, nem era ufologia, falava nem ufologia, nem OVNIs. Falava-se disco voador. Esse era o termo antigo. Verdade, né? Não falava de OVNIs. Disco voador. Então era a revista Planeta, eu lembro que tinha a revista Seleções e saía alguma coisa assim na revista Cruzeiro, na revista Manchete. Manchete é muito difícil, mas nessa revista Planeta. Aí eu passava direto, não me interessava por aquilo. Eu achava que quando você falava em disco voador... Achava que era ficção científica? Assim, na época o Raul Seixas estava estourado, nos anos 70 ali, começo dos anos 80, o Raul Seixas estava estourado. E o Raul Seixas falava muito de ufologia. E eu, naquela minha santa inocência, achava que era coisa de maconheiro. Eu achava que o maluco beleza. Maluco beleza, doidão. Hoje eu entendo que o cara que é maluco, ele tá além do seu tempo. Verdade. O Raul Seixas, cara, não sei se eu trouxe uma foto. O Raul Seixas nos anos 70, os malucos, um dia as pessoas irão entender que eles estão com razão. Os grandes gênios da humanidade são malucos, cara. É isso aí. Então, se você parar para pensar, o Raul Seixas nos anos 70 tem lá na Serra da Beleza, que é um local que eu sempre vou fazer vigília, eu sempre estou lá pesquisando, lá tem uma pedra que se chama-se Pedra do Raul. Eu tenho uma foto sentado lá nessa pedra que os moradores lá antigos passavam naquela pedra e viu o Raul Seixas sentados naquela pedra tentando ver os OVNIs. E ele viu. Chama-se Pedra do Raul. É pena que eu esqueci de trazer essa foto. Interessante, hein? Um dia que você quiser marcar fazer vigília lá, eu te levo. Então, o que acontece? Então, o Raul Seixas era um cara além do seu tempo, ele estava além do seu tempo. Então, o Raul Seixas, nos anos 70, ele já se sentava lá para tentar ver coisas que eu não sei se é espirituais, eu não sei se é coisas que vêm de outros mundos. Eu tenho a minha teoria, eu tenho o meu pensamento pelas pesquisas que eu faço. Mas o Raul Seixas era além do seu tempo. Só que naquela época, a cortina da inocência estava aqui nos meus olhos, eu não enxergava nada. Eu só queria ler Tio Patinhas, o Walt Disney. Então eu achava que falar de ufologia, falar de disco voador era papo de maconheiro. Eu já ficava assim. Então, só que nessa banca de jornais que eu trabalhava, quando chegava de manhã cedo, assim, 7 horas da manhã, quando eu ia abrir a banca, segunda-feira, a rapaziada mais velha que vinha do clube esportivo fidelense, eles sempre ficavam falando ali, pô, ontem eu vi uma nave, eu vi um disco voador em cima do rio, eles ficavam falando aquilo. Eu falava assim, pô, o cara tá louco. Cara, eu errei, eu era para ter trazido o livro também. O que acontece? Na minha cidade já era uma base ali de OVNIs em Colônia. Caramba.
uma base. E um dia, o que aconteceu? Um dia, por isso que eu me interessei pelos OVNIs, que eram os discos voadores na época. Um dia eu estava sentado na minha banca, 3 horas da tarde, e em frente à banca tinha uma praça, e eu olho os taxistas olhando para o céu, eu olho todo mundo olhando para o céu assim, todo mundo olhando assim. Falei, o que esses caras estão olhando para o céu ali em frente à minha banca? Eu achei que fosse assim, paraquedista, que estava chegando, pulando na cidade. Falei, deve ser algum paraquedista. Cara, quando eu olhei, tinha 2 naves. Cara, Qual é a distância, mais ou menos, da nave? Tem ideia? Cara, eu vou falar assim, Da altura de um prédio? Não, mais alto, mais alto, pouco. mais alto. Já viu quando esse helicóptero passa voando baixo, já viu quando o helicóptero passa voando baixo aqui no Rio de Janeiro, aqui? Aqueles rasantes baixos, assim? Tava assim, 2 naves, cara, só que o que eu vi, ele era cor de prata, cor de moeda, era ele devia ter uns 6, 7 metros de diâmetro, com os 2 estacionados, assim, parados. Quando eu falo estacionado, imóveis no ar. Parado, nada parou, o helicóptero fica assim, ó. Ele estava estacionado. Quando eu olhei aquilo, eu falei, pô, esses caras existem. Aí daqui a pouco ele foi subindo, parou lá no alto, e daqui a pouco, cara, ele saiu numa velocidade imensa, o outro saiu numa velocidade imensa. O Vanderlei Penas, que eu vinha conhecer ele, que é um ufólogo super considerado, que ele pediu para eu continuar o projeto Onyx, que não dá tempo de eu contar essa história, já estava dentro da cidade pesquisando com a equipe dele, entendeu? Ele teve contato lá. É uma história que não dá tempo para te contar, porque eu trouxe tanta coisa, se eu contar, vai fazer 10 programas aqui. Então, cara, a equipe dele já estava lá dentro. Um dos maiores ufólogos da época morava na minha cidade, eu frequentava a casa lá dele. Eu era amigo do irmão dele, o Getúlio, que hoje é um advogado da cidade. Só que eu não sabia nem o que significa, nem o que era ufologia, eu não sabia. E eu vi o OVNI parado lá. Então eu já comecei assim, arrebentando portas e vidraças. Isso saiu no jornal de Folha da Manhã de Campo dos Goytacazes. Aí começou o meu interesse pela ufologia. Aí quando você vê a primeira vez, a tendência é você ver mais vezes. Aí a coisa piorou, chegou um ponto que me trouxe traumas, me trouxe medo. Foi isso. Tu lembra assim mais ou menos como é que era o disco voador? Assim, o que eu vi? Se tinha alguma luz. Não, cara, o que eu vi 3 horas, ó, céu azul de brigadeiro, 3 horas da tarde, um objeto em torno de 6 metros, OVNI, disco voador clássico, redondo, 6 metros de diâmetro, uma bacia em cima da outra, cor de prata, parada, aquilo que eu vi, cara. Eu não vi janela, eu não vi luz, eu não vi nada, eu vi um dia claro, 3 horas da tarde. Então era um objeto... de dia só via refletido mesmo, só um metal e não tem como ver nada, né, eu acho. Não, nem refletia, era o objeto mesmo, não batia luz nele não. Eu vi o objeto, eu vi aquela cor, era como um carro prata, estava parado lá, era físico. O metal estava flutuando, o disco voador era praticamente um metal de metal. Era um objeto de metal, eu vou falar uma nave de metal, foi isso que eu vi. Cara, quando eu vi aquilo, eu frequentava a Igreja Batista, eu tinha os meus dogmas, aquilo quebrou, cara. Tu tem ideia de quantas pessoas viram aquele dia? Assim, mais ou menos? Então, todo mundo, os taxistas que estavam na praça viram. Eu lembro que tinha um cara que tinha uma loja de sapato, que eu esqueci o nome, que meu tio até chegou a trabalhar nessa loja. Eu vi esse pessoal da loja pro lado de fora. Eu lembro que tinha não sei se era sorveteria ou pizzaria, eu vi o pessoal pelo lado de fora também ouvindo. Só que isso que eu vi, saiu na Folha da Manhã, um jornal lá de Campo dos Goytacazes, foi em primeira página. Saiu escrito, a foto, o cara captou as imagens, disco voador aparece entre os céus de São Fidélis e Campos, e o fotógrafo consegue captar as imagens. Eu nunca esqueci disso, cara. Aí depois daquilo acabou. Eu falei, pô, existe. Aí eu comecei a ver a Revista Planeta. Parei do Walt Disney, Revista Planeta. Seleções. Só que quando você vê a primeira vez, você vê mais vezes. Aí chegou um ponto de eu ver o ser na estrada. É uma história longa. Eu acho que quando começa a acreditar, tu já começa a mandar frequência pra eles e atrai, cara. Eu acho que é isso que acontece. Cara, eu vou te falar uma coisa pra você. Esse papo que a gente tá falando aqui, eu sei que tem muita gente que tá assistindo aqui que deve falar assim, pô, esse cara tá maluco, esse cara tá papo de maconheiro, vai achar que é papo de doido. Tem gente que vai entrar nos comentários aí, vai fazer comentários assim pra poder... Eu até entendo, porque a pessoa que nunca viu, ele não tem que acreditar mesmo, não. Eu acho que você tem que acreditar naquilo que você viu. Se um dia você vê, você fala que você viu. Se você não viu, você não acredita, não, cara.
Porque eu tenho certeza que esses caras que falam, pô, não acredito nisso, eu tenho certeza que ele está sendo verdadeiro. Porque no dia que ele vê, ele vai ser verdadeiro também. Ele não vai mentir. Eu acredito nesses caras que chegam para mim, pô, cara, eu não acredito não. Esse cara eu gosto. Porque ele nunca viu. Mas sabe qual é o pior? Às vezes, que eu já vi acontecer, o cara viu e fala que não viu. Puta que evangélico. Isso me dói. Não, Irmão, isso me dói. O cara pode ver aqui na frente, sim, dá um tapa na cara dele, vai ter, um pau. Não, não via na minha cabeça. Posso te contar uma coisa? Todo mundo tá vendo a mesma coisa, mas é da cabeça. Sempre tem uma desculpa, cara. Posso te contar uma coisa? Lá na Serra da Beleza, eu não vou citar nome em respeito ao amigo meu aqui, que ele é um cara conhecido. Ele tem uma pessoa que é da família dele, evangélica. E vou fazer o que lá, pô? Não, escuta. Porque geralmente não acredita, né? Não, mas cara, eu acho uma incoerência fora do comum. Eu acho que eu posso falar, porque eu fui criado na Igreja Batista, minha família toda é evangélica, tanto do lado A quanto do lado B, lado de pai e lado de mãe. Eu posso falar, cara. Entendeu? Então eu acho que eu conheço a história. Eu acho que o evangélico, eles têm que falar, ele tem que. Viu, não viu. Eu penso assim. Eu tô aqui botando a minha cara a tapa. Eu falo que eu vi na frente das câmeras, na frente das minhas filhas viram. Eu tenho um vídeo que eu gravei há pouco tempo de um objeto em cima da minha casa jogando luz e minha filha do meu lado, a Lívia. Cara, é muito absurdo. Eu tenho coisa, as minhas filhas viram objetos comigo lá em São Tomé das Letras. Mas sabe o que acontece, cara? Eu vou para não perder o raciocínio. Então essa família de evangélico nega. Esse amigo meu, ele levou a família dele evangélica e fala, não existe não, isso não existe não. Ficava falando com ele. Ele falou, então vamos lá na Serra da Beleza. Ele conseguiu levar a família na Serra da Beleza. A mulher se hospedou lá no hotel lá, do Arnaldo. E a mulher, à noite, da Assembleia de Deus, ela tinha um problema sério na coluna, ela sentiu... Ela não conseguiu se mexer, mas ela sentiu os seres entrando, ela sentiu o ser operando a coluna dela. Que isso, gente. Ela melhorou da coluna e está super bem. Esse amigo meu falou, você não falou que não acreditava? Você não é da Assembleia de Deus? Ah, aconteceu isso comigo, mas eu não posso falar porque senão a igreja vai me excluir. O que aconteceu? Caramba. Entendeu? Entendi. Ele me mostrou o áudio, não mostrou o vídeo, mas mostrou o áudio. Falei, pô, cara, por que eu não assumo? Chega na frente e fala, eu fui operado, eu tô bem, já fiz todos os exames, eu tô curada. Mas não pode, porque se ela assumir, ela é excluída. É por isso que eu gosto do Edson Boaventura, cara. Pra falar que é lá de baixo, né? Não, aí eu gosto... lá de baixo que curou Ele é ela. evangélico, né? Não, ele é. Eu gosto do Edson Boaventura, eu já entrevistei ele lá no canal Brasil UFO. Esse cara é dos meus. Eu acho que isso que é ser evangélico verdadeiro. Ele assume o que ele viu.